Fala aí, eu sou o Rafael do Responde Aí e vamos resolver um exercício junto de escalas de temperatura e lei zero? Bora! Então vamos ver aqui o enunciado desse exercício, beleza? Olha aqui. Elabore uma equação para a conversão de temperaturas de graus Fahrenheit para graus Celsius. Utilize como base as temperaturas dos pontos de solidificação e de vaporização da água, beleza? Então vamos lá. O que esse enunciado está falando para a gente fazer, tá? Ele está falando, ele quer o seguinte, ele quer que a gente pegue a temperatura, tá? Em graus Fahrenheit e consiga, através de uma fórmula, tá? Passar para a escala de temperatura em graus Celsius, tá? Então aqui a gente vai ter uma fórmula que vai fazer uma conversão para a gente, beleza? Show de bola. E que fórmula é essa? No fundo, a gente já sabe essa fórmula, tá? É basicamente essa daqui. A temperatura em graus Fahrenheit menos 32 sobre 1,8 vai dar temperaturas em graus Celsius. Como é que a gente deduz essa fórmula aqui, beleza? Bom, para deduzir, a gente tem que saber isso daqui, olha. A gente precisa saber que a mesma temperatura, tá? As escalas elas medem a mesma temperatura, tá? Mas com valores diferentes. Olha aqui, na vaporização da água, que é a mesma temperatura, a gente vai ter um valor para graus Fahrenheit de 212 graus Fahrenheit e outro valor para graus Celsius, beleza? Mas a temperatura é a mesma, é a temperatura do ponto de vaporização, beleza? Agora, se a panelinha está lá no congelador, ela está solidificando, tá? Na pressão atmosférica, a gente vai ter um valor aqui de 32 graus Fahrenheit para essa temperatura aí de solidificação e 0 graus Celsius para essa temperatura de solidificação. O que significa dizer que as temperaturas são iguais, mas os valores são diferentes? Significa dizer que a altura da coluna aqui desses dois termômetros vai ser igual para a mesma temperatura, na temperatura de vaporização. Essa altura vai ser igual a essa vermelha aqui, tá? Show de bola. E como isso pode ser usado para dar para a gente uma fórmula, tá? Vamos ver? Então vamos ver aqui, olha. A gente tem esses dois termômetros, tá? Agora, além da temperatura de vaporização e solidificação, a gente tem uma temperatura qualquer que a gente quer converter aqui. Um em grau Fahrenheit e em outro em grau Celsius, beleza? Show de bola. Então, como é que a gente faz essa conversão sabendo que a altura é igual? Falar que a altura é igual é a mesma coisa que dizer o seguinte, que dizer que esse cara aqui, que é esse tamanhozinho aqui em verde, tá? É basicamente proporcional à diferença de temperatura aqui, tá? Ou seja, esse tamanho aqui A, que é esse tamanho verde aqui, ele é proporcional à diferença de temperatura em graus Fahrenheit menos 32 e essa diferença de temperatura em graus Celsius menos zero, beleza? Então vamos lá, o que isso quer dizer então, se falar que é proporcional? Quando eu falo que uma coisa é proporcional a outra, eu quero dizer que é só multiplicar uma constante, tá? E aqui ter essa diferença de temperatura, graus Celsius menos graus Fahrenheit menos 32, tá? E aqui no caso dos graus Celsius, eu multiplico por outra constante para converter da diferença de temperatura para essa altura A aqui, tá? Então, o A vai ser igual a C1, que é essa constante, vezes essa diferença de temperatura, e o A também vai ser igual a C2 vezes a diferença de temperatura em graus Celsius, tá? Show de bola! E o B? B é essa diferença de altura aqui, ó, entre a coluna de líquido do termômetro, né, de mercúrio do termômetro. Quando ele está aqui em 100 graus Celsius e quando ele está aqui em zero, quando ele está aqui em 212 Fahrenheit e quando está em 32, tá? Então é a mesma coisa, a gente multiplica pela mesma constante, tá? Aqui é 212 menos 32 e aqui C2 é 100 menos zero, tá? Esse B vai ser proporcional a essa diferença de temperatura, beleza? Se a gente cortar esses caras aqui, essas constantes, porque tem igual em cima e embaixo, a gente vai ver uma fórmula aqui de temperatura em graus Fahrenheit para uma temperatura em graus Celsius, beleza? Show de bola! Então, se a gente tem essas duas temperaturas, é só a gente manipular essa fórmula para a gente chegar naquela fórmula lá que a gente quer, tá? Se a gente jogar esse 100 aqui para cá,
e diminuir 212 de 32, que vai dar 180, vai ficar igual ao seguinte, ó. T em graus Celsius vai ficar igual a 100 vezes temperatura em graus Fahrenheit menos 32, tá? Divididos isso tudo por 180, beleza? Tá, se a gente dividir o 180 por 100, vai ficar igual a T em graus Celsius, vai ficar igual àquela fórmula lá que a gente viu no início. Graus Fahrenheit menos 32 divididos por 1,8, e é assim que a gente deduz essa fórmula de conversão de graus Fahrenheit para graus Celsius. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.